Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Eu tenho certeza que você que nos acompanha sempre se pergunta, no meio dessa crise, qual é aquele acontecimento que mais tarde, nos livros de história, a gente vai designar como o acontecimento que fez com que as coisas mudassem para uma direção ou para outra. Não tem, isso já digo a vocês da minha experiência como repórter, não tem coisa mais difícil do mundo do que interpretar à medida que os acontecimentos acontecem, aquele que é divisor de águas, aquele que é decisivo, aquele que a gente olhando para ele reconhece. Isto mudou o rumo dos acontecimentos. A pergunta é, a prisão dos marqueteiros do PT na semana que passou seria um desses acontecimentos que na crise política brasileira mais tarde indicarão, ela vinha de um jeito, depois disso ela passou a ter outro jeito? Aliás, aí uma nota pessoal, os marqueteiros, particularmente João Santana, gente de enorme criatividade para criar mentiras para ganhar eleições. Fiquei um pouco decepcionado, porque ao ser interrogado pela Polícia Federal, ele disse, eu não sabia. Foi pouco original para quem é tão criativo. Nós temos, para discutir um assunto dessa amplitude, está mudando ou não o rumo dos acontecimentos em função do que vocês acompanharam na semana passada, nós temos uma composição de convidados um pouco diferente do normal e vocês vão perceber. Isso se deve ao fato de que nós, da equipe do painel, achamos que a crise é muito mais ampla do que simplesmente uma questão de economia, de arrumar a economia, ou de política, de arrumar a política. Vocês vão perceber agora quando eu apresentar os nossos convidados. Eles são José Eduardo Faria, que é professor titular da Faculdade de Direito da USP e também da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O segundo convidado é o economista Alexandre Schwartzman. Ele é consultor e também professor do INSPER. E o terceiro convidado é um filósofo, é Luiz Felipe Pondé, professor da PUC de São Paulo e da FAAP. Pondé também é colunista do jornal Folha de São Paulo. Aproveito esse momento da apresentação do programa para mandar a você, o ouvinte da Rádio CBN, minha saudação especial, você que nos acompanha simultaneamente todos os sábados à noite. Faria, a pergunta inicial do programa é essa. A prisão dos marqueteiros do PT é um divisor de águas na crise? Ela tem tudo para ser. Até porque a prisão do marqueteiro e da mulher pode modificar o panorama do processo no Tribunal Superior Eleitoral. Esse processo que vinha, de certo modo, secundariamente à questão do impeachment, agora inverte. Ele passa a ter um peso e nesse peso, esse padrão de julgamento com recursos, etc., tudo isso vai mais ou menos caminhar até ali a altura de outubro, novembro, dezembro, e nesse momento você tem uma questão bastante interessante. Se o Tribunal Superior Eleitoral decidir a cassação da chapa com base no que possa apurar a partir da vinda do João Santana, você tem a possibilidade de convocar as eleições por determinação constitucional até 90 dias após o afastamento da chapa ou após o afastamento da presidente e do vice. Por outro lado, você tem a questão vamos dizer, do legislativo. E o legislativo tem uma certa tendência a filtrar, a sentir, a antecipar e sabe com uma certa clareza que talvez seja melhor você garantir o calendário eleitoral para 2018, permitir que o vice assuma de uma forma mais ou menos tranquila do ponto de vista institucional e, portanto, com uma questão de sobrevivência, inclusive do próprio MDB, no legislativo o processo de impeachment acabe sendo acelerado. Você tem dois tribunais, dois espaços, e a sobrevivência política, ao meu ver, fará com que o processo do impeachment seja acelerado a partir dos condicionamentos do Tribunal Superior Eleitoral. Você sugere um cenário a partir da prisão dos marqueteiros do PT na semana passada, no qual o governo não termina o mandato, mas você não ainda consegue dizer de que maneira, se seria via TSE ou seria via impeachment. É um divisor de águas, sinaliza uma direção, porém não claramente como isso vai acontecer. Exatamente. Alexandre Schwartzman. Certamente acho que tem essa possibilidade, acho que a chance de mudança de governo, inclusive, já teve até impacto em mercado financeiro. Acho que ficou muito claro, assim, quando o mercado viu essa possibilidade. Inclusive, os preços reagiram. Obviamente, não tem certeza nisso, mas ele mostrou claramente que tipo de coisa que ele está pensando. Quer dizer, a bolsa subiu, o dólar caiu. Quer dizer, a percepção de que se esse processo tem o potencial para, eventualmente, levar ao fim do atual governo. E, sendo o fim do atual governo, uma perspectiva distinta do ponto de vista de política econômica, de gestão de toda a economia, que acaba de alguma forma se refletindo em preços de mercado. Então, eu acho que tem esse potencial para acontecer. Eu só depois queria saber se o meu entendimento era
se tinha cassação da chapa, necessariamente vai ter eleição, ou se o segundo assume... Depende da data. Não, porque você pode ter uma data, se não me engano, passou 2 anos, vai ser uma eleição indireta, antes de 2 anos é direta, mas a jurisprudência, pelo menos no caso de governos estaduais, quer dizer, chapas que foram cassadas em governos estaduais, assumiu já direto o segundo colocado na eleição. Eu não sei se isso daí... Não, aí no caso você convoca através do presidente da Câmara, que por acaso é o deputado Eduardo Cunha. Que é mais um complicador. Que é mais um fator complicador. Pondé, quando a gente fala de divisor de águas, normalmente a gente tem na cabeça uma expressão que diz, vinha de um jeito até aqui e mudou até ali. Eu estou considerando a pergunta, como ela está dirigida a você, da seguinte maneira. Não é simplesmente o processo político ou o jurídico, por isso que o Faria está aqui, ou as esperanças da economia, por isso que o Alexandre Schwarzman está aqui, mas é do ponto de vista da sociedade brasileira. Você pensa e você reflete sobre o que acontece na cabeça dessa sociedade? Ela encara o que aconteceu como realmente um fator decisivo? Ou isto aqui somos nós jornalistas que estamos todo dia mexendo com isso, e aí quando acontece alguma coisa a gente acha terrivelmente excitante, mas para as pessoas em geral, olha, é mais do mesmo. Não, eu acho que não. Eu acho que tem uma coisa aí que é a seguinte, a democracia ela tem historicamente um problema com a ideia de verdade. A democracia é um regime da retórica, onde uns convencem os outros e quando a maioria é convencida, X, você consegue alguma coisa. E a Inclusive produzir grandes besteiras. Eu estou falando da história da Grécia, 300 anos antes de Cristo, na Guerra do Peloponeso. Então, isso mesmo. Quando os demagogos convencem a sociedade democrática ateniana a entrar numa aventura que leva à destruição deles mesmos. Então, a crítica que o Platão faz... Não estou falando de nada de agora, tá? Porque senão vão dizer foi que... Foi logo ali, a crítica que o Platão faz à democracia, de que ela tem uma vocação à demagogia, continua funcionando. E aí entra na questão do marqueteiro. Um dos pontos, acho que mais chocou a população, e se fala muito, é a ideia de que a Dilma teria mentido demais na campanha. É isso que a população diz nas pesquisas de opinião, não sou eu apenas na apresentação do programa. Então, é isso aí. Eu estou calçado em pesquisas para dizer isso. É isso aí, a população sente que o marqueteiro, ele na realidade foi o grande artífice da grande mentira. Então, se a coisa começa a virar definitivamente contra o PT, contra Dilma, por causa da prisão do marqueteiro, acho que na cabeça das pessoas vai fazer todo sentido. Porque a democracia tem um problema com a verdade no sentido de que é sempre meio retórico, meio argumentativo. O marketing associado à política já deixa as pessoas com a impressão que a mentira ficou oficial e científica através do marketing político. E aí, na hora que a Dilma, um dos choques, inclusive para quem votou na Dilma, é justamente a mentira deslavada que foi a campanha dela, feita pelo marqueteiro. Se ela vier a cair por causa do marqueteiro, aí me parece que é um final que a população vai dizer, o mundo faz sentido. Faria, a provocação que o Pondé faz, ela está diretamente ligada à sua primeira resposta. Na sua primeira resposta, quando você abordou 2 caminhos possíveis que levariam ao fim antecipado do governo de Dilma Rousseff, você diz assim, tem o TSE, mas tem o Legislativo, ou seja, a Câmara, basicamente, o Congresso, vamos pegar o Congresso, e eles têm uma percepção do que está acontecendo. Essa percepção que o Pondé acabou de levantar. É o seguinte, as pessoas não estão entendendo isso neste momento pelo lado crise econômica, que está aprofundando, mas elas estão entendendo isso pelo que a política tem de mais essencial, que é a narrativa. E elas percebem que quem as vitimou como narrativa, quem as enganou, agora chegou para elas a hora da verdade. É por aí que o Congresso entenderia? Teria o mesmo tipo de percepção que o Pondé sugere? O Congresso tem uma tradição de saber se antecipar os fatos. Quer dizer, pode, de certo momento, em situações ordinárias, em situações tranquilas, decidir de uma forma corporativa, decidir de uma forma, muitas vezes, pouco transparente. Mas em situações limite, a sobrevivência do político, a sobrevivência da classe política, a sobrevivência dos parlamentares, vai depender muito do seu feeling, muito da interpretação do sentimento da população. Veja, você teve, ao longo da campanha, essas mentiras que o Pondé mencionou. Mas o próprio discurso da Dilma, o próprio comportamento da presidente nesses últimos meses também é errado.
errático, ela convoca o conselho. Esse conselho praticamente é anunciado como um Conselhão, Desenvolvimento Econômico e Social. 2 semanas, 3 semanas depois, um dos homens-chaves desse conselho tem a sua empresa flagrada nas elotes. Você está falando do Grupo Gerdau, que Gerdau. Sofreu uma ação da Polícia Federal na semana que passou, Exatamente. sob a suspeita de ter pago propina para escapar de pagamento de 1,5 bilhão de impostos à Receita Federal. No próprio Conselhão você tem também uma figura que estava presa, está presa, melhor dizendo, em Curitiba. Quer dizer, você começa a perceber na ideia da reação... Duas até, o Bumlá e o Marcelo Odebrecht. Você começa a perceber que as reações da presidente Dilma, as reações do governo de um modo geral, são reações que procuram dar alguma resposta verossímil ao que aconteceu ontem. Só que como os acontecimentos são muito rápidos, quando você remonta essa narrativa, o que aconteceu ontem, anteontem, o que vai acontecer amanhã, a narrativa é absolutamente confusa, contraditória, e isso se volta, evidentemente, de uma forma avassaladora contra o próprio governo e contra a própria presidente. Alexandre Schwartz, mas o mercado considera game over? Acho que não, porque, enfim, a reação que teve foi uma reação positiva, mas, enfim, vamos dizer, se considerasse a Dilma over, a gente ia ver a Bolsa reagindo muito mais, ia ver não, sem dúvida. O dólar ia parar em 2. O dólar ia voltar, mas não, foi uma coisa, para mim, impressionante, porque eu dou aula na segunda-feira, então, quando eu cheguei ao escritório, eu vi assim, dólar para baixo, bolsa, falei, o que está acontecendo? Foi aí que eu abri o negócio de eu falei, não, o João Santana agora faz sentido, e para mim ficou muito claro como é que o mercado interpreta esse tipo de coisa. De uma fora é positivo, porque ele está vendo aqui, abriu um canal no qual existe uma possibilidade da presidente não terminar o mandato, ele reagiu de acordo a isso, mas acho que não está ainda 100%, não está longe de estar 100% nos preços a possibilidade da presidente fora. Acho que o que tem de interessante nesses desenvolvimentos, assim, o partido da presidente está assim, buscando desesperadamente se afastar dela. Quer dizer, já existia alguma coisa nesse sentido, mas acho que de uma forma muito vaga há algum tempo, mas agora ficou claro, quer dizer, o presidente do partido, acho que no Rio de Janeiro, dizendo que ela não é bem-vinda. Né, foi o presidente do diretório do Fluminense isso. Do PT. Que atende pelo singelo nome de Quaquá. O presidente do partido atacando o acordo que foi feito em torno dessa mudança na lei de petróleo, que desobriga a Petrobras de participar de todos os campos do pré-sal. Né? Acho que eles já estão buscando, os economistas do PT estão vindo ali com um programa de 16 pontos para afundar a economia do país. Não, desculpa, supostamente para melhorar a economia do país, que é exatamente o oposto do que a presidente vem fazendo. Quer dizer, eu acho que o partido nessa hora também já está começando a rifar a presidente. Então, na verdade, o que você está dizendo é que o partido considera o game over? Talvez ele considere game over. E nessa hora, não tem rato nenhum em qualquer navio. Eles vazam ao menor sinal de perigo, né? Game over, no ponto de vista mais amplo da reflexão sobre como que uma sociedade interpreta a narrativa de um grupo político que até agora foi predominante? Eu acho que há 2, 3 dias atrás, antes da questão do marqueteiro, era bem a situação de que aconteceu uma coisa, vai para um lado, aconteceu outra coisa, a Dilma no final do ano parecia que ia dançar, de repente melhorou um pouco, o Eduardo Cunha no centro do fogo, e aí a gente tinha uma percepção que o Eduardo Cunha fica mal, a Dilma melhora. Aí acontece isso, me parece que sim. Eu não diria game over já, mas a reação do mercado me parece sempre uma indicação muito forte, porque o mercado espelha expectativas de forma organizada. E uma coisa, de forma sincera. Eles podem estar enganados, mas dificilmente eles têm condições de mentir nessa hora. O dinheiro é sincero. Dinheiro. O dinheiro é sincero, né? Uma coisa que chama atenção no dinheiro. Uma sinceridade que às vezes choca todo mundo. Mas então, eu diria que sim, do ponto de vista da sociedade, a gente vem num sentimento de que é muita mentira, caráter errático do governo, parece perdida, não faz sentido quando fala, diz coisa ridícula, né? No caso da presidente Dilma. Então, há uma percepção de que ela de fato não serve mais para ninguém. E aí, na hora que o PT começa a se afastar dela, é um símbolo do seguinte: olha, o partido está se preparando para salvar o que sobra da sua história e entregar aquela que na realidade é um problema agora, que é a presidente Dilma. Agora, do ponto de vista dos petistas, né, daqueles que votaram nela e tal, eu acho que, não os petistas, mas as pessoas que votaram nela, eu acho que esse é o principal escândalo, porque quem não votou na Dilma, que achava ela incompetente,
Na realidade, era só uma questão de dia para ter o game over. Era hoje ou amanhã ia acontecer. Mas bastante gente, a maioria votou nela. Uma maioria... Dos eleitores, digamos assim. Então essa maioria, que não é político profissional, eu acho que essa maioria tem sofrido muito. É claro que quem não votou nela sofre por ter que ser obrigado a aguentar o incompetente na direção do país. Mas quem votou nela de coração, digamos assim, esses aí devem estar bem em crise mesmo. Agora, tem uma questão importante. A política é feita por contingências. Quer dizer, o que hoje é objeto de uma análise pode mudar amanhã em função dos acontecimentos. Primeiro, há uma campanha municipal. Essa campanha logo, logo estará na rua. E essa campanha, de certo modo, tem alguns candidatos, a começar pelo prefeito de São Paulo, cuja campanha anterior foi, de certo modo, mencionada já como tendo alguma irregularidade com o marqueteiro João Santana. 2, o próprio partido precisa limpar um pouco, vamos dizer, a sua imagem e ter um discurso para essa campanha, porque ele corre o risco de sair daí desidratado. E terceiro, é algo que nós temos de começar a olhar. Existe uma coisa chamada calendário eleitoral, e esse calendário, de certo modo, é para 2018 a sucessão da própria Dilma. Vamos comparar isso com 1992, 1993. Havia uma eleição em 1994 e os candidatos em 1992 tiveram o bom senso de promover uma espécie de uma aliança tácita para garantir a Constituição, garantir as instituições, garantir o calendário eleitoral. Logo após a derrubada do Collor. Exatamente. E isso permitiu um padrão de governabilidade com um novo ministro da Fazenda e o país saiu da crise de uma forma bastante exitosa. Naquele momento nós tínhamos algumas lideranças políticas mais refinadas. Será que nós temos essas lideranças capazes de conduzir esse processo? A sua resposta já está praticamente na sua explanação. Eu acho que Você está fazendo uma comparação e a sua comparação nos diz o seguinte: nós tivemos uma situação semelhante na qual pelo menos lideranças diante de um calendário eleitoral tinham um entendimento, o que parece hoje impossível, sobretudo pela presença do PT. Você tinha em 1992, 93, uma figura como Mário Covas, que tinha um certo peso. Você tinha uma liderança do próprio Lula, que não tinha o desgaste que tem hoje. Hoje, quem é que você teria para conduzir esse processo? Deixa eu passar a mesma pergunta para o Alexandre do ponto de vista do economista. Nós tínhamos uma saída do período do Sarney naquela época, da hiperinflação, dos diversos planos, das diversas trocas de moeda e de uma sensação após a moratória e a bagunça na economia, que um caminho nos levaria para fora daquela situação de, digamos, entre aspas, caos. Vamos colocar caos, alguns vão ficar bravos comigo por causa da palavra caos, mas enfim, estávamos numa situação econômica... Inflação, que tínhamos, muito precária. O mais perto de caos que você consegue Estamos chegar. Agora em uma situação, do ponto de vista do desenvolvimento das questões econômicas, pior ainda, na análise unânime de seus colegas. Há algo que sugira para você, como houve lá em 92, 93, 94, dali saiu o Plano Real. Algo que sugira a você que há algum tipo de ideia para sair do lado econômico desse problema no qual estamos? Não. Deixa eu... Uma distinção importante, né? O Plano Real foi uma ideia brilhante, né, que conseguiu, de uma forma revolucionária, baixar a inflação de uma maneira muito rápida. Né? Então você precisou de um lance de criatividade econômica, os economistas que tiveram envolvidos nisso, obviamente depois de experiências anteriores, em que não funcionou, conseguiram de alguma forma formular uma ideia que possibilitou a transição de um regime que você tinha 40% de inflação ao mês para uma coisa que você tinha, sei lá, 40% de inflação ao ano, foi mais ou menos a saída que a gente pegou. Então você trouxe 40% ao ano e aí a partir daí volta às regras do jogo, você começa a lidar de uma maneira tranquila. E obviamente não teve, a parte o próprio PT, né, aconselhado pelos gênios que eles tinham de plantão, que foi contra o Plano Real, né, quer dizer, Guido Mantega e Paulo Nogueira Batista, etc., todos aqueles que previram que o plano ia dar com os burros na água, a população como um todo adorou e foi uma coisa que trouxe benefícios a todos. Hoje eu acho que a situação é distinta em algumas dimensões. Primeiro, acho que você não precisa de nenhuma ideia genial para resolver o problema econômico brasileiro. Aliás, está tudo mapeado. Eu diria assim, você quer saber quais são as soluções para o problema econômico brasileiro? Conversa com meia dúzia de economistas, né, gente do calibre do Marcos Lisboa, do Mansueto Almeida, do Fábio Jambiage, Samuel Pessoa, conversar com gente. Eles vão te dar todas as soluções que precisam ser feitas. Tecnicamente não tem problema, ao contrário do Real, que precisou de criatividade. O nó está na questão política, eu acho que essa é... Então não dá para esperar que alguém tire um coelho da cartola, como foi tirado o coelho da cartola lá em 94, e faz todo mundo feliz.
você vai ter que, na verdade, é um trabalho muito mais duro e que envolve, entre outras coisas, discutir assim, vamos aumentar a idade da aposentadoria, vamos acabar com algumas aposentadorias especiais, vamos acabar com vinculações orçamentárias. Talvez a gente tenha que envolver um pouco de aumento de imposto nessa história. A gente vai ter que mexer no tamanho do Estado e, portanto, em privilégios. Pô, vamos dizer, tem maldade para praticamente todos os grupos da sociedade brasileira hoje. Então, essa dificuldade em obter o consenso político para sair disso. Então, acho que a diferença essencial está nessa. Você vê um tipo de amadurecimento político, e eu acho que evidentemente essa a palavra, amadurecimento político que faça com que a gente tenha algum tipo de paralelo com o que aconteceu depois da queda do Collor. Lideranças entendem que há um cronograma que, se cumprido, ajuda. Lideranças entendem que há necessidade de se resolver problemas agudos e graves, a hiperinflação no caso na economia. O Alexandre, ele jogou a questão para o lado político. Diz, olha, não há nenhum segredo do ponto de vista da economia. O problema é como escapar desse nó político. Percebe-se uma saída para o nó político? Eu penso o seguinte, do ponto de vista da população, existe uma crise maior, que é o que a gente chamava, inclusive aqui no painel, desde 2013, de crise de representação. As pessoas sentem que é como se não tem nenhum político que presta aí. Em relação à época, né, do Collor, então tinham nomes importantes circulando, então ainda tinha uma certa representatividade. Independente disso, eu imagino o seguinte, se for possível uma saída pela Câmara, pelo Legislativo, que preserve o vice... Você está dizendo o impeachment. O impeachment, que preserve o vice, me parece que talvez a tendência seja aliviar a pressão sobre o Cunha, aliviar a pressão sobre ele, o PMDB entrar num acordo entre eles, preparar o governo do vice, no sentido de fazer os ajustes econômicos do ponto de vista de uma política real, em que, se a casa ficar organizada, se melhorar a economia, aliviando a pressão sobre o Cunha e levando a um acordo entre Temer e Cunha, talvez a gente saia dessa crise. Vamos aproveitar a sua presença, Faria, porque o que o Pondé sugere para nós agora como discussão é o seguinte: em que medida isto que a gente viu do ponto de vista da Operação Lava Jato, a fase Acarajé na semana passada, torna inevitável uma saída via TSE? Ou seja, a pergunta é, qual é a gravidade daquilo que até agora foi publicado, em relação ao que se descobriu sobre os marqueteiros do PT. Eu vou interromper aqui, que nós estamos chegando no final do primeiro bloco. A gente volta com você com a palavra daqui um instantinho. Até já. Estamos esperando vocês. Até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel. Discutindo nessa edição se a prisão dos marqueteiros do PT na semana que passou é um divisor de águas. A crise vinha de um jeito, até ali, muda ou não. A pergunta é, o que até agora foi divulgado, de termos de indícios, provas ainda não se pode dizer, mas indícios que a Polícia Federal levantou nas buscas, na prisão, na base documental, é de tal ordem que o TSE não tem outro jeito senão declarar que a campanha da chapa Dilma Temer em 2014 foi uma campanha criminosa? Eu acho que sim, mas você tem aí uma questão que é o timing vamos dizer, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é obrigado a seguir uma série de questões jurídicas, uma série de procedimentos, e para cada um desses procedimentos cabe recurso. Quer dizer, ele tem um time mais longo. Isso aí significa o quê? Isso significa que você pode, por exemplo, levar essa discussão para a virada do ano, e aí você, de certo modo, não tem o risco de romper com o calendário eleitoral. Traduzindo, essa é uma decisão do TSE, que ultrapasse dezembro, caso caia a chapa, assume na sequência o presidente da Câmara dos Deputados. E não se esqueça que o deputado Eduardo Cunha tem o seu mandato se encerrando também agora no final do ano. É claro que a Câmara poderá indicar um novo presidente. Mas você tem uma segunda questão que eu acho que está passando despercebida de todos nós. É o fato de que nada impede que, pela decisão da Lava Jato ou pela decisão da Justiça Federal, você possa ter, exemplo do que aconteceu com o senador Delcídio Amaral, algo semelhante com o senador Renan Calheiros ou com o próprio Eduardo Cunha. Quer dizer, ou seja, você tem, e isso eu discordo um pouquinho, Pondé, você tem, digamos, dentro do PMDB, problemas que podem comprometer uma governabilidade do PMDB nas mãos de um vice-presidente como Michel Temer.
A sensação que eu tenho é de que interessa aos candidatos em 2018 a ascensão do Temer, interessa ao governador Alckmin, interessa ao senador José Serra, não interessa ao Aécio, mas interessa ao sistema político que essa discussão se dê notadamente depois de dezembro de 2016, em 2017, porque você tem aí a preservação das instituições sem a antecipação de uma eleição presidencial que seria fortemente contaminada pela eleição municipal. Não sei se está claro o que eu quero dizer. A eleição municipal é um fator que pode desarrumar ainda mais esse quadro. A sobrevivência, com exceção, como eu disse, do senador Aécio Neves, a sobrevivência dos demais candidatos depende exatamente de uma programação para 2018. Portanto, eu acho que o sistema político vai ser mais ágil, vai acompanhar o timing jurídico e, quando perceberem que estão à véspera de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, aceleram ou criam um fato político, aceleram o impeachment ou criam um fato político. Que conselho você daria como economista a esses políticos que, vamos supor, eles estão absolutamente de acordo com o cronograma colocado pelo Faria? Ou seja, há diversos grupos que acham que o tempo joga a favor deles de uma maneira ou de outra. O que você, como economista, diria para o tempo que os políticos têm na cabeça? Que a economia vai deixá-los pensar nesse tempo ou eles serão, digamos, arrastados por fatores econômicos fora do controle deles? Atropelados talvez seja uma... Não, o tempo não joga a favor do país. A ideia é que... Até entendo que existe um tempo político, existe um tempo econômico, a gente sabe muito essa bem pergunta. O que vai predominar. Agora, o tempo econômico está jogando contra nós. Né? Enquanto nós vamos adiando, enquanto a gente estiver discutindo isso, é muito claro que nós não vamos estar discutindo como resolver os problemas econômicos. A gente vai fazer uma reforma previdenciária no meio dessa discussão? Porque o que o Faria sugere, e é o que a gente ouve mesmo lá em Brasília, dos políticos também, é que, peraí, não vamos chutar o balde. Deixa as coisas caminharem direitinho. Então, vem aí as provas que a Lava Jato coletou, que o TSE vai acolher, já ficou claro pelo novo presidente também, tudo que a Lava Jato andou sabendo por aí vai entrar no TSE, é arrasador pelo que a gente ouve nos primeiros indícios, mas isso vai cumprir um trâmite, esse trâmite nos joga já em 2017. O que vai ser a economia em 2017? Quem sabe, né? Mas, enfim... possibilidade, esse ano já está comprometido. Quer dizer, 2016, a gente já está falando em queda de produto igual ou pior do que a do ano passado. 4%. A gente vai saber em breve... Vai dar 10, né? Então, exato. Então, e isso daí já vai, de alguma forma, comprometendo o crescimento para 2017. As projeções consensuais de mercado sugerem crescimento positivo em 2017, mas 0,5%. Isso e nada, depois de 2 anos de queda... basicamente a mesma coisa. Então, o tempo não joga a nosso favor, não é só na questão do crescimento, mas o fato que tem um problema fiscal que precisa ser trabalhado. Se você não tiver o Congresso, não tiver lideranças políticas que de alguma forma ataquem esse problema, ele não vai ficar menor. Não é o tempo passando que vai curá-lo. O tempo passando só vai fazer com que ele fique maior. O desequilíbrio fiscal que existe hoje, se nada for feito, ele vai ser maior amanhã. E vai ser maior no ano seguinte. Então, a gravidade do problema vai ficando maior. Então, já estamos falando de trajetórias de dívida, né, que o pessoal, tempos atrás, falava quando batesse em 70% do PIB. 70% do PIB de dívida está aqui virando a esquina. Você está falando da relação entre a dívida bruta pública e o PIB. E o PIB. Então, ele vai falar, olha, vamos chegar a 80%, 90%. Em algum momento vai ficar claro, e esse momento está chegando cada vez mais perto, que essa dívida não é pagável, pelo menos não nas condições que existe hoje. Eu acho difícil que aconteça um calote explícito na dívida, inclusive porque a maior parte dela doméstica, ela é devida aos brasileiros. Agora, um calote disfarçado por meio de uma inflação muito mais alta do que nós temos hoje, não é uma possibilidade tão remota. Só uma questão técnica, porque eu vou passar a mesma questão que o Faria começou a responder e você também, os tempos, o tempo na política atrelado às questões judiciais, o tempo na economia atrelado a fatores da economia. Eu vou passar para você a questão do tempo, como é que a sociedade está reagindo. Mas é só um parênteses técnico, Alexandre Fácimo. Você acha que eles estão imprimindo dinheiro? Porque com a recessão forte como está, a inflação persistente como está, a explicação qual é? Não, ainda não é uma questão ligada a rodar a maquininha
e imprimir dinheiro e financiar o gasto do governo na forma de emissão monetária. Eu acho que a persistência da inflação ela está, na verdade, reagindo muito mais ao fato de como se permitiu que a inflação batesse um patamar ali de 10%. Primeiro, pessoas começam a fazer reajuste muito mais baseado na inflação passada do que não seria a meta. E o fato de que, vamos dizer, a inflação está subindo e todo mundo pensa que o Banco Central está absolutamente manietado. Quer dizer, a decisão deles no mês passado, depois de anunciar que ia subir juro, fez com fanfarra, chega na hora H, não faz, quer dizer, o que aconteceu em seguida foi uma piora das expectativas. Então, o que está acontecendo do ponto de vista de inflação não é surpreendente à luz do que foi a política monetária até agora e das condições que a gente está vivendo. Eu acho que ainda não chegamos lá. Mas a verdade é, em algum momento a gente vai chegar com 80%, 90% de dívida, sem ajuste fiscal, sem nada que sugira que o país vai de alguma forma encontrar um rumo. Bom, o que vai acontecer é que a inflação vai subir para fazer com que a dívida volte a ser pagável da maneira que ela é. Fechamos o parênteses aproveitando aqui, explorando o conhecimento técnico do economista. Voltamos à questão, os diversos tempos, o tempo da política, o tempo da economia e o tempo do ponto de vista social. Como você acha que esses dois se combinam na cabeça das pessoas, Paulo? Eu acho que se tem um fato político, que é isso que eu dizia antes, e a Câmara sentir que a Dilma vai dançar, acho que eles se organizam para preservar as instituições. E quando eu falava do Eduardo Cunha e do Temer, é no sentido de que se tiver que pisar no freio para garantir a institucionalidade do governo, a governabilidade e a manutenção da sociedade, eu acredito que, mesmo que eles continuem se matando, naquele momento, se eles tiverem a chance de preservar o Temer, eles preservam o Temer. Você falou até agora dos políticos. Então assim, e do ponto de vista da sociedade, me parece que a sociedade tende ainda a acompanhar esse tempo aí. Quer dizer, as pessoas estão muito atentas ao que a mídia traz de notícia de roubo, de corrupção. Porque esse tema da corrupção, a gente lembra, em 2013, quando o movimento cresceu, e a gente chegou a discutir isso aqui no painel, quando o movimento cresceu, a palavra corrupção apareceu o tempo inteiro, né? Como é uma coisa típica da população comum, é a ideia de corrupção. Porque o cara trabalha, paga imposto, tem uma vida apertada. Quando ele começa a falar que os caras estão roubando, eles sentem que estão roubando do bolso deles. Então eu tenho a impressão que se a situação concentrar na Dilma, a população tende a seguir isso. Inclusive porque a população... Você acha que é isso que a prisão dos marqueteiros leva? Acho que pode levar a isso, sim. Dependendo da evolução de como a coisa crescer. E a população normalmente gosta de linchamentos. Seja para o bem, seja para o mal. Linchamentos é sempre para o mal. Mas a população reage como massa. Então, se ficar o foco em cima da presidente e o político chegar à conclusão que é melhor entregar ela e passar ela adiante, me parece que a população... Antes que alguém seja cometido da ideia cretina, e muitas vezes acontece isso, de achar que a palavra linchamento que você usou seria mesmo linchamento em praça pública, eu entendo que você usou como linchamento moral. Sim. Eu estou falando isso por causa da pergunta que eu vou fazer. Por favor, conclua a pergunta, eu faço logo ao O que eu ia falar era isso, é linchamento no sentido de ser considerado, então ela vai sair fora do jogo. Todo mundo começa a falar mal dessa pessoa e aí vai se tratar da vida com outras pessoas. É nesse sentido de exclusão. Aí vem o ponto. A gente começou o programa falando da prisão, aliás, de pessoas profissionais no sentido de criar uma narrativa. Quando a gente usa a expressão do Pondé, linchamento moral, o que aconteceu na semana que passou, como você pega os artífices de uma campanha viciada e mentirosa, que foi a campanha de 2014. Eu disse isso aqui várias vezes no painel, já durante a campanha. É impossível ter um debate democrático com certa civilidade no Brasil, quando um dos participantes faz uso declarado e explícito da mentira e da destruição do adversário como sua arma de permanência no poder. Você acha que o que ficou até agora evidenciado pela Operação Lava Jato na sua fase acarajé fornece os elementos para um linchamento moral?
Eu acho que fornece os elementos para o linchamento moral e abre caminho para uma segunda discussão que nós ainda não travamos aqui. Vamos então a ela. Nós falamos claramente na preservação das instituições, na preservação do calendário, na preservação da, vamos dizer, da ordem política, na preservação do Estado de Direito, na preservação dos procedimentos jurídicos de um modo mais objetivo. Mas o Alexandre colocou uma questão que é fundamental. O custo da saída econômica é um custo alto. É um custo que implica sacrifícios, que implica, digamos, uma série de medidas impopulares, inclusive aumento de impostos. Isso significa que não bastasse o afastamento da Dilma, não bastasse eventualmente um período mais tranquilo com um vice-presidente assumindo, você terá necessidade de alguém que tenha legitimidade, alguém que tenha capital simbólico, alguém que tenha autoridade moral para conduzir estas reformas. E nesse momento, o que nós estamos olhando é a questão mais, vamos dizer, institucional. Eu não estou vendo alguém que possa assumir exatamente esse papel, digamos, de autoridade moral, que supere os xingamentos, que supere os processos de desqualificações recíprocas. Nesse momento, isso nós não estamos vendo ainda. A toda crise criativa, alguém vai surgir, mas nesse momento eu não estou vendo nem mesmo um vice-presidente como Temer tendo algum ministro da Fazenda forte capaz de conduzir, nesses 2 anos finais de mandato, esse programa econômico de ajuste com um peso muito grande para a sociedade. Se eu posso, eu acho que esse é um ponto crucial, eu tenho refletido bastante a esse respeito. A gente viu exatamente, quando o Joaquim Levy foi nomeado ministro da Fazenda, a ideia foi, não, então a gente vai fazer mudança completa, né, 180 graus de política econômica, vamos para esse rumo. Mas é muito complicado pela própria narrativa que se fez, quer dizer, você faz uma narrativa, não, a sociedade está tudo certinho, a economia está indo bem, aí você vai e faz uma coisa que é totalmente oposta. Como é que era obviamente, aquele spot do João Santana, se puserem um banqueiro lá, eles vão tirar a comida vão das tirar crianças da mesa? independência do Banco Central, vão tirar a comida isso aí é para submeter o Banco Central aos banqueiros. E vai lá e traz uma pessoa que era ligada ao Bradesco. Enfim, isso para não dizer que antes o próprio ex-presidente Lula estava tentando convidar o presidente do Bradesco para ser ministro da Fazenda. Então você faz esse tipo de... Obviamente você tem um problema para explicar isso aí para a população. Nesse aspecto, veja, você tem um programa econômico que é, quer dizer, embora seja tecnicamente mapeado, ele é um programa que é difícil de gestão política. Eu só acredito que quem consiga implementar esse programa é quem vá de fato para a população e diga, meu programa é esse aqui. Na linha Churchill, assim, eu vou prometer sangue, suor e lágrimas. Eu tenho muitas e sérias dúvidas se alguém com um discurso como esse, embora absolutamente necessário, ele vai conseguir se eleger. Se for pegar o exemplo do falar, não, é o regime da retórica, onde a retórica predomina. Porque se for um negócio, a gente viver de novo essa questão de a retórica predominar sobre a verdade, a gente vai perder a chance, e não digo nem em 2018 agora, de efetivamente passar o país a limpo. Então, sem uma eleição que legitime alguém com um programa nessa linha, eu acho que vai ser muito difícil fazer isso. A tua provocação é muito boa para o Pondé. No fundo, você levantou uma bola difícil. Pondé, a bola que o Alexandre Schwarzman está levantando em cima do que você mesmo colocou logo, acho que na sua primeira intervenção no programa, lá atrás, foi a democracia é o exercício da retórica. Quando o exercício da retórica é o exercício da mentira, a democracia continua existindo no seu aspecto formal. Mas para aquilo para o que ela existe, que é regular a vida das pessoas, gerar prosperidade, tornar o Brasil seguro, próspero, soberano, não vai funcionar. O que o Alexandre Schwarzman acaba de dizer é o seguinte, eu não sei nem se alguém, mesmo dizendo as coisas certas, consegue ser ouvido para que as coisas certas e que são impopulares sejam realizadas. A provocação está para você. Eu acho que quando eu começo falando que a democracia é um regime da retórica e argumentativo, está posto que se alguém conseguir, calçado por um evento importante político, esse alguém pode conseguir ser ouvido se ele não for mentiroso. Se ele não for identificado como alguém que é parte da mentira. Mas alguém que não seja mentiroso tem chance? Vamos fazer a pergunta bruta. Então, em alguma medida, eu diria que tem um gradiente. O que aconteceu com a presidente Dilma e o Santana é que ficou muito claro o nível de mentira. Muito evidente à medida em que foi acontecendo o Levy, como exemplo que o Schwarzman deu. Ou seja,
botou um cara banqueiro quando ficava acusando a outra de ser... Eu lembro de um romance alemão famoso que veio à cabeça, cujo título é Quanta Verdade uma Pessoa Aguenta. O que você está dizendo é o seguinte, quanta mentira uma pessoa aguenta. Mas eu acredito assim, o impeachment ele pode funcionar como fato político, como um trauma, certo? Que pode ser positivo em alguma medida. Sabe, no sentido de que, ou quando alguém tem uma pessoa na família muito querida, mas está muito doente há muito tempo, a tensão é muito grande, e essa pessoa, a situação vem a solução, e a família começa a se organizar depois que ocorre o óbito, com o sofrimento que tem. Eu acho que o impeachment ele pode ter um impacto como representação que, em algum grau, traga à tona o surgimento de uma pessoa pode ser catártico, importante. uma catarse. Catártico, exatamente isso. Ele pode ser catártico, Positivo e não negativo, como muitos argumentam. Sim, ele pode ser positivo como foi o passado, né? Quando aconteceu no passado. Apesar de que eu acho que são situações diferentes, inclusive como figuras. Mas eu acho que ele pode ser positivo no sentido que ele traz uma expectativa, tipo, passou, agora vamos ver o que a gente arruma na casa. E aí tem uma chance de alguém que chegue com uma fala que não precisa dizer que você vai sangrar, mas uma pessoa que não esteja identificada com a bandalheira que aconteceu. Então, nessa hora, as pessoas já sofrendo, elas podem dar ouvido, no sentido de dizer assim, o principal problema político, em alguma medida, se resolveu. Agora vamos ver como a gente arruma a casa. Nesse sentido, eu acho que o impeachment pode ser catártico. Assim. Eu não estou dizendo com o cenário ideal, eu não acho que vai resolver, eu acho que talvez o que resolva de forma mais definitiva é o novo governo, de fato, que tem mais legitimidade, mas nesse momento pode ser traumático, certo? Então, uma situação tampão, mas que comece a se afastar um pouco dessa imagem de mentira, porque eu acho que a população reage a quando fica sem dinheiro e quando tem muita mentira. Negativamente, reage negativamente. Eu acho que tem uma questão aí que é importante, que o Pondé levanta. Quer dizer, há uma certa indignação. A indignação tem um lado positivo. Se a gente pegar pelo panelaço da semana que passou... Claro. A indignação tem um lado positivo, que é a purgação, que é uma superação. Mas eu tenho a construção, ou a reconstrução do país. Historicamente, nós vamos perceber que há certos momentos de crise em que políticos aparentemente menores acabam se revelando grandes estadistas. O Truman foi uma dessas figuras nos Estados Unidos. O Alfredo Soares. Você refere ao presidente dos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas morre Roosevelt e ele é que tem que jogar bomba atômica. E depois disso é ele que tem que enfrentar Stalin na segunda metade dos anos 40. Ele entra de uma maneira e sai como estadista. Você tem a morte do Franco na Espanha e você tem um homem relativamente fraco, colocado como uma espécie de marionete, sai como estadista, que é o Alfredo Soares. Em 92... E um rei jovem, que todo mundo achava que ia ser manipulado e vira uma grande figura do país, que é o Juan Carlos. Justamente negociando... Parênteses, né? Ele foi fundamental na reação ao golpe que foi tentado ali. Foi tentado, exatamente. Ele apareceu vestido de uniforme militar. Eu sou o comandante. Contra o coronel Terreiro, que invade o parlamento e todo mundo se abaixa que ele dá um tiro pro alto. Exatamente. Eu cobri isso aí como jornalista. Há um terceiro caso. Todos nós podemos olhar em 1992, 94, havia um senador chamado Fernando Henrique Cardoso, que não se reelegeria, não tinha mais condição alguma de sobreviver no parlamento, era ministro das Relações Exteriores, muito mais com o pé fora no país, voltando-se para um organismo multilateral e, nas contingências da política, se transforma em ministro da Fazenda, não sendo um economista, mas sendo um homem que tinha um bom relacionamento com a mídia, alguma autoridade perante o seu superior imediato, que era o presidente Itamar Franco, e uma certa respeitabilidade no convívio parlamentar. Eu acho que nós começamos agora a ter de olhar um pouco melhor a possibilidade de ver quem seriam estas personalidades. Mas nós não tínhamos a Lava Jato. A Lava Jato dissolveu o sistema político brasileiro. Mas eu acho que sobram algumas figuras intocadas. Até agora, algumas figuras estão, não quero dar nomes, mas algumas figuras que podem aparecer não atingidas e essas pessoas podem crescer. E há uma outra coisa que nós não mencionamos aqui, que é o seguinte. A Lava Jato e essa ideia de purgar, se de um lado ela tem um lado positivo, ela pode deixar sem querer alguém como um aventureiro. Não é? E nós já tivemos aventureiros. Eu cometi um erro. Eu vou deixar essa questão para o final, mas o final é final mesmo. Eu tenho pouquíssimos minutos, talvez 2 minutos ainda de programa, Alexandre Schwartzman. Você tem medo de um aventureiro? Tenho. Você vê surgindo?
O Faria levantou a possibilidade. Não parece. Então começamos por ele e aí vocês dois na sequência. Você vê esse perigo real, um aventureiro? Vejo. Nós tivemos em 1989 um aventureiro que chegou à presidência da República. Nada impede que apareça um juiz justiceiro, nada impede que apareça um promotor justiceiro, nada impede que apareça uma candidatura alternativa. Eu acho que do jeito que a coisa está, uma figura messiânica tem uma possibilidade que não é pequena de virar. Por exemplo, lembra da gente discutir isso já em outras instâncias, aqui nesse mesmo fórum. Eu acho que tem uma chance sim, quer dizer, uma figura que pareça transcender a política, que consiga de alguma forma se impor. E isso, em geral, é perigoso. Sem querer ofender ninguém, muito menos as filiações religiosas, tem um Messias vindo por aí? Eu não vejo no horizonte nenhum Messias vindo por aí. Acho que isso vai depender muito da capacidade de organização do sistema político. De diante do problema, chegar em acordos e, ao invés de facilitar a entrada de alguém sem histórico, consiga fazer acordos para trazer à tona alguém como Faria descreveu no caso do FHC lá atrás. Acho que a tensão fica aí. Se o regime político, se os políticos continuarem se matando, se desorganizando, aí a chance do Messias aparece. Se eles fizerem acordos entre ele depois que a presidente sair, a gente pode ficar melhor no cenário. O painel está terminando. Eu quero agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos três convidados, começando por José Eduardo Faria, professor titular da Faculdade de Direito da USP e também na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Agradeço a Alexandre Schwartzman, economista, consultor, professor do INSPER. E agradeço a Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC de São Paulo e da FAAP, também colunista do jornal Folha de São Paulo. Muito obrigado a você que acompanhou o programa até aqui.